Já faz um bom tempo que eu não me desafio a recriar um jogo em 24 horas. E pra falar a verdade, eu só fiz isso 2 vezes aqui no canal, sendo a primeira com Friday Night Funkin' e a segunda com Roblox. Considerando que essa última já faz uns 7 meses, eu acho que já tá na hora de trazer esse tema de volta. E por que não um jogo mobile? Por que não recriar o Subway Surfers em menos de 24 horas? Bom, careca você não deve ser, mas é provável que você já saiba o que é uma engine e que eu costumo recriar os meus jogos, principalmente em 2 delas. Ultimamente eu ando usando bastante a Unreal, a capacidade gráfica lá é bem interessante, isso sem falar nas ferramentas que ela possui. Só que, como eu tenho que refazer o Subway Surfers em menos de 24 horas, é óbvio que eu vou usar a engine que eu mais possuo afinidade, a Unity. Sim, eu decidi fazer esse jogo à noite, e ali estava eu criando o meu projeto. Sim, demora muito. Depois que tudo já estava carregado, eu dei play e era só isso que tinha. Um absoluto nada. Então a primeira coisa que eu fiz foi importar um modelo 3D do Jake, o personagem que você começa no joguinho. Ele veio em modo T-Pose, e relaxa que você vai ver essa imagem por um bom tempo. Diferente da Unreal, que você já começa andando com o seu personagem, aqui na Unity é preciso programar a movimentação padrão do boneco, mas isso não era nada de muito alarmante. No jogo principal, só o que o personagem faz é andar pra frente e pros lados. Então o que eu precisei fazer foi só escrever um script que movimenta o Jake pra frente constantemente e praticamente já estava pronto. Ou quase. O personagem estava assim andando, mas como não existia chão, ele obviamente caía no limbo. Antes de qualquer coisa, eu precisava programar o cenário. Eu sei que pode parecer estranho a frase programar o cenário, e eu já lhe adianto que não foi um erro de roteiro. Se você reparar, o cenário inteiro de Subway Surfers vai se formando conforme o jogador corre. Ele nunca é inteiramente carregado. Isso seria praticamente impossível, daria muito lag. E parando pra pensar, é meio que óbvio que o mundo gerado automaticamente se trata de um mundo procedural. Sim, eu precisava criar um sistema procedural de geração de mapa. E se você se assustou com o termo procedural, nem precisa. Resumidamente, isso significa que o mapa vai ser gerado automaticamente por códigos e não manualmente como os outros games são feitos. Então dali eu já criei 3 planes como se fossem ruas, cada um de uma cor diferente. E usando eles, escrevi um script bem simples, que instancia os 3 no jogo, um depois do outro. Incrível! Agora, o que eu precisava fazer era gerar esses planes constantemente, sempre que o player estivesse na borda desse verdinho aqui. E o que eu fiz foi criar uma função que verifica se a posição atual do Jake está em uma determinada distância da última plataforma. A partir dali, ele gera novamente 3 planes e assim, dali até o infinito. Só que, obviamente, eu não poderia deixar o cenário assim. Quer dizer, não tem muita coisa aqui. E foi aí que eu passei as próximas 4 horas da minha noite. Como no original, era óbvio que eu precisava colocar uns trilhos de metrô ali naquelas ruas. E foi por aí que eu comecei a montar os blocos do cenário. Adicionei 3 trilhos um do lado do outro, algumas casas em low poly e alguns prédios. Não muito tempo depois eu já testei para ver como funcionava. Era nítido que precisava de alguma variação. E para isso eu criei versões diferentes desses blocos, com casas, cores e tamanhos diversos. Agora sim tá ficando interessante. Já com as casas prontas, eu passei a montar o túnel. E a minha ideia aqui era gerar aqueles trens que se movimentam em direção ao player dentro desse túnel. E nem foi muito difícil. Só demorado mesmo. Importei essa estrutura 3D, repliquei até se tornar um tipo de túnel e lá mesmo adicionei várias árvores junto com esses trens. E caso você se pergunte por que só tem esse tipo de vagão, é porque já era 1h20 da manhã e foi o primeiro que eu encontrei. Eu tava com sono. Depois de implementado o túnel, já dava pra ver que tudo tava funcionando perfeitamente. Eu só precisei criar um script que deleta o cenário à medida que ele se distancia do player, pois já que teoricamente ele é infinito, se essas construções aqui não sumissem, era só questão de tempo para o mapa ficar
ficar com mais objetos do que ele poderia aguentar. E uma das únicas coisas que dá pra se fazer no game, e talvez uma das mais icônicas, é pegar aquelas moedinhas. E antes de qualquer outra coisa, eu já me adiantei e adicionei um sistema de geração aleatória de moedas. Basicamente, eu criei vários game objects vazios e criei um script que define se as moedas seriam geradas ou não naqueles game objects. Só que meio que elas estavam colidindo com o personagem. Para resolver isso foi mais do que simples. Eu escrevi outro script que deleta as moedas assim que elas encostam no Jake. E através desse mesmo sistema, eu implementei a geração aleatória dos trens. No caso, esses daqui vão ficar parados mesmo, só pro player desviar. Só faltava mesmo adicionar a colisão aos trens. Só que já eram 6:30 da manhã. E da última vez que eu fiquei acordado 24 horas para fazer um jogo, meio que não deu muito certo. Eu tô bem cansado. Eu só quero desmontar na minha cama e acordar daqui 10 horas. Eu decidi por pausar a produção para ir dormir um pouco. Ainda no mesmo dia, às 8:51 da noite, comecei adicionando as colisões aos trens. E depois de fazer isso, eu me dei conta que já passava da hora de animar esse Jake T-Pose aqui. Mais fácil que isso, impossível. Quem me acompanha já conhece o Mixamo. Você pode animar qualquer modelo 3D humanoide aqui. E foi exatamente o que eu fiz. Baixei duas animações, uma correndo e uma pulando. E eu fiz isso pois como o personagem só anda pra frente, pula e se move para os lados, não tinha muito o que animar ali. Então, depois de configurar as animações e texturizar o Jake, deu para ver que além de ter que ajustar a animação, o script dos trens também precisava de uma alteraçãozinha. E nem coçou para arrumar isso, foi mais um polimento mesmo. E depois de ver que a movimentação e geração dos trens estavam aceitáveis, passei a criar aqueles trens em movimento. E também nem saiu fumacinha. O que eu precisei fazer foi unir 3 desses trens normais em um único game object e adicionar um script de movimentação constante. Eu programei esses trens para serem spawnados somente nos túneis e também para se moverem até uma certa distância do player. Como esses trens se movimentam o tempo todo, era óbvio que uma hora eles iriam bater de frente com outros trens. E isso aqui meio que quebra o joguinho. Mas isso era só um detalhe que eu tinha deixado escapar. Eu apenas configurei os trens para não colidirem entre si e tudo foi resolvido. De nada adiantavam os trens se o jogador simplesmente ficasse parado quando batesse neles. No jogo original, assim que o Jake encosta em um dos trens, ele cai no chão e é pego por aquele policial que fica o jogo todo correndo atrás dele. E para fazer essa mecânica funcionar, o que eu fiz foi verificar constantemente as colisões do player. Assim que ele encostasse em um trem, ele simplesmente caía no chão. E meio que ficou mais ou menos. Quer dizer, dá pra ver só os pés do Jake no chão. Não dava pra deixar desse jeito. Então eu decidi tirar a câmera do player e programar ela para seguir os movimentos dele. E isso funcionou porque, como eu poderia decidir onde e como a câmera estaria, ficou mais fácil enquadrar o jogador quando ele batia nos trens. Para fazer sentido o fato do Jake pegar as moedas, eu criei um canvas com as informações básicas do game. A primeira representa quanto o jogador correu e a segunda a quantidade de moedas que ele possui. Só que ali morava um problema. No jogo original, as moedas são usadas para comprar itens ou skins. Porém, como já era 2 da manhã, meio que eu tive que bolar uma outra utilidade para elas. Cada vez que o Jake pegava uma moeda, a velocidade dele aumentava em 0,001. Isso pode parecer pouco, mas com o tempo vocês vão ver que o negócio anda. Chegou a hora do pudim. E pra você que não assistiu ao meu vídeo recriando o Cuphead 3D, eu fiz esse pudim gigante e bizarro aqui. E é exatamente ele que eu vou usar para ser o, entre aspas, policial que corre atrás do Jake. E como o modelo 3D já estava pronto e animado, rapidinho eu coloquei ele em cena e já aproveitei para fazer um HUD simples para recomeçar ou sair do jogo. E foi aí que eu dei a mínima atenção para a estética do game. Toda vez que eu recrio um jogo, eu sempre levo ele pro lado mais sombrio da coisa, e não era ali que seria diferente. Adicionei luzes nas casas, diminuí a iluminação global, dei um tapinha nos efeitos de pós-processamento e já eram quase 7 horas da manhã. Eu, de novo, tava morrendo de sono. Juntando todo o tempo que eu gastei fazendo esse game, não chegou nem perto das 12 horas. Sim, eu poderia ter adicionado uma coisa ou outra ali, só que como eu disse, eu tava com sono.